Pessoal, então vamos fazer tipo um fichário prognóstico e está fazendo sobre a danação do trabalho. A palavra é danificação, danado, coloca fatores que venham relacionar também alguns patamares, né? A danação do trabalho ligado ou seja, vamos colocar como a paralela para não ser amarelinha, céu, inferno, a palavra danada, a origem grega, ok? Lógico que o Sartre fala que o ser humano já, ou seja, nas suas colocações, respeitando os autores, ele fala que o próprio sujeito, nessa anestesia definitiva que nós colocamos, anestesia definitiva é o quê? A anestesia definitiva quando a pessoa já chega num auge, um êxtase, que quer acabar com a sua própria vida, muitas vezes. Eu falo assim, as questões que muitas vezes vai acabando um monte de vida de algumas pessoas também acaba a vida de outras, né? Ou seja, é lógico, né? Que é lógico, como eu estou citando muitas vezes, teve épocas, né, de censura, por exemplo, que tudo mais vai pro inferno. Roberto Carlos. E o Cadillac é algo extraordinário também. Lembramos de quem? Até o Rubem Alves, né? Não o Rubem Alves em questões de. Você vê algumas literaturas que falam, e alguns autores ligados ao lazer, que falam sobre a danação do trabalho, organização do trabalho, o tempo livre, vai falar sobre o Henry Ford. Tem o Henry Fallon, né, que eu falei sobre, ou seja, se é o pai da ciência, a mãe da ciência, esse tônus maternal, tônus paternal, ligado ao incentivo e válvulas. Então, eu vou falar sobre o Henry Fallon, a sobrevivência da humanidade. Ok? É lógico que se você lê os meios, os eixos emanentes desse livro, os capítulos e recapítulos, você não vai ter o entendimento, vai colocar alguns líderes ligados que a Rússia, a Alemanha, a Germânia, a União Soviética, ou seja, outros lugares, outros departamentos, ok? Então nós vamos ler os campos simples e modestos, entender, porque a época quando eu falo sobre controle motor, ditadura, é lógico que eu tenho que lembrar do Roberto Carlos, Erasmo, né? Embora tenha o Erasmo também, que é um Erasmo padre, né? Que ele foi também um grande autor ligado à loucura, ligado à filosofia contemporânea, que nos coloca polêmica muito grande, a loucura. Falamos que o próprio Foucault foi um plágio, né? Ligado a ele, ok? Vamos lá. Então, a sociedade, ela tem vida própria, baseia-se na existência de certas forças produtivas e condições geográficas e climáticas, em técnicas de produção e ideias e valores, um certo tipo de caráter humano que surge sob tais condições. São organizadas de modo a conservar uma forma particular, a que são organizadas de modo a conservar a forma particular e que se vão se adaptando. Habitualmente o homem, em toda a sociedade, acredita ser natural, inevitável o modo pelo qual vivem. Não acredita em ser natural, inevitável o modo pelo qual vivem. Não vê outras possibilidades e tenta crer que qualquer modificação essencial em sua forma de existência levaria ao caos, à destruição. Ok? Está extremamente convencido que o seu modo de vida é o certo, sancionado pelos deuses, ou pelas leis da natureza humana, e que a única alternativa é a continuação de forma particular, pelo qual existe a destruição. Ou seja, os deusianos, né? Cyril Deleuze, que fala sobre nômades, mômates, que coloca o N, nômades, né? E tem o mômates, que fala que associa o movimento. É um francês, Cyril Deleuze, que também tem várias obras ligadas às questões de esquizofobia e outros fatores que vêm articular os saberes e os fazeres. Fazer, faz, saberes. Nessa articulação que o próprio homem chega nessa doutrina entre o caos e a destruição, e nessa possibilidade catastrófica, né, de modificação. Então vamos lá, é apenas resultado da doutrinação está arraigada na parte afetiva do homem, na sua estrutura de caráter, modelada por todas as disposições sociais e culturais que levam a querer fazer o que tem de fazer, de modo a ser a sua energia.
Aqui podemos conceituar um tipo de ética, né? Ou seja, a estrutura do caráter é modelada por todas as exposições sociais e culturais que o homem que leva a querer fazer o que tem de fazer. Ou seja, o fazer, ou seja, a maneira que o que deve fazer, ou seja, o querer é fazer, ou seja, o ser como deve ser, ou seja, o meu ser o que deve ser. É lógico, eu já estava discutindo tempos atrás com um professor de filosofia do esporte essa tese relacionada ao ser que deve ser, que relaciona o quê? Dispositivos culturais e a sobrevivência e a realidade, ok? São aparelhos convenientes. Se você está brincando de amarelinha, sabe jogar a pedra, mas sabe ser conveniente até chegar no céu ou até no inferno, escolha, tem as suas prioridades. Embora quando eu falo sobre suicídio, é lógico, tem um Durkheim, Emile Durkheim, que é um tipo de definição, os livros dele, de obras metódicas ligadas a uma anestesia definitiva. A anestesia definitiva é o quê? Porque não vai ter mais. Quando você vê uma pessoa chegando à falência ou à morte, ou seja, você vai ver que vai havendo o quê? Vai perdendo os sentidos e é algo definitivo, né? Que acontece ali, existencial. Então, é uma colocação que eu coloquei aqui, que eu estava vendo, e eu estava refletindo. Então, esses aparelhos importantes. Então, a tese ligada ao querer fazer e o tem de fazer. Você tem de fazer. Também nos coloca Blandão, o Blandão, que teve épocas atrás que chegou a vir na UFES aí, que aí falou e sobre os assuntos, sobre a função particular, um membro útil na sociedade. Por essa razão, então, o utilitarismo é uma subcultura. O assistencialismo é uma subcultura? Não é algo delinquente, é uma pessoa inteligente, inteligível, que nos coloca razões ligadas ao pensamento e à persistência e à resistência à modificação. É racionalidade. Lógico, podemos ser muito verdadeiros, essa autenticidade e transparência, mas temos que esforçar sermos realistas e racionais. Então vamos lá nessa continuidade. Não obstante, as sociedades se modificam muitos fatores com novas formas produtivas. Eu lembro que eu coloco tese, um artigo, né, bem simples e modesto, 20, 30 capítulos, cheguei até a fazer parceria com alguns colegas, eu coloquei esse autor aqui, coloquei o Lapierre Gautier, ligado ao simbolismo, movimento, sobre a latência motora, e coloquei esse autor aqui para reforçar mais. E também tem o Geisel, o Arnaldo Geisel, que é ligado à pediatria, os campos ilustrativos. Ok? Então vamos lá. A sociedade se modifica em muitos fatores, com novas forças produtivas, descobertas científicas, conquistas políticas, expansão da população, assim por diante, levam à modificação. Aonde há modificação, há um aprendizado. O aprendizado é uma sinapse que muitas vezes nós podemos controlar, ou descontrolar, ou desaprender a cada dia para nós aprendermos com a nossa vida diária. Okay? Além desses fatores objetivistas. Por isso que eu coloquei trabalho e subjetividade, que é muito subjetivo e traz esse campo de invisibilidade ligado ao contexto. Ok? Fatores que nos colocam a consciência ingênua ou a consciência moral? A consciência cultural ou a consciência aplausível ao homem e às suas necessidades? Embora a própria necessidade do homem ele é insaciável ou saciável, ok? Então o capítulo 15 aqui coloca o livro, né, a sobrevivência da humanidade. Podemos ver que o texto-chave tem algumas palavras que é o que? Querer fazer, o querer fazer é o que tem de fazer. Querer fazer é o que tem de fazer, ou seja, está ligado ao movimento. Querer fazer, vai fazer a motivação interna, querer fazer. E vai também ver o campo explícito, implícito e explícito. Querer fazer, implícito. Aí, o que tem de fazer. Aí você vai ver o que tem de fazer na realidade onde você histórica, na realidade histórica onde você está. Essa concepção epistemológica, antológica, otológica, entológica, entos, que também é o estudo e linguagem, ciência, nos coloca uma maneira de necessidade do tempo